Saudações a todos que estão lendo a minha história. Eu me chamo David. Servi na Polícia de Gales do Sul por 23 anos, até finalmente me aposentar em 2009. Porém, o que vou contar aqui aconteceu entre 2005 e 2008, quando fui designado para patrulhar uma área rural, que abrigava várias fazendas de uma cidade que não quero contar aqui, para manter a privacidade do lugar, já que ainda hoje existem muitas histórias envolvendo aquela região. Nunca falei disso oficialmente, pois quem acreditaria em mim? Mas agora, com a idade já avançada, sinto que preciso contar para mais alguém o que vivi naqueles 3 anos de patrulha, pois eu vi coisas que homem nenhum deveria ter visto. Tudo começou no outono de 2005, quando chamadas estranhas chegavam à delegacia, quase semanalmente. A maioria delas era de fazendeiros relatando ataques brutais ao gado. Não eram predadores comuns. As feridas eram diferentes, mais grandes e muito mais selvagens. Ovelhas eram encontradas despedaçadas, com marcas de garras que nenhum cão ou raposa poderia fazer. Animais comuns por essa região montanhosa. O estranho era que raramente comiam a carne toda, apenas dilaceravam e deixavam os restos espalhados pelos campos. No início daquilo tudo, até pensei que fossem cães selvagens, talvez uma matilha que havia se formado nas montanhas, pois eu vivi no interior. Meu pai tinha uma fazenda. Era muito comum encontrar muitos animais mortos. Inclusive até assustava. Mas os fazendeiros daquela região, homens endurecidos que conheciam cada animal da região, sussurravam muitas teorias. Eles falavam sobre o Blade Team, o Homem-Lobo. Eu ria por dentro, claro, imaginando que era superstição de gente simples, tentando explicar o inexplicável. Como eu estava errado. O primeiro corpo humano apareceu em março de 2006. Eu me lembro bem. Foi encontrado em um vale próximo de uma fazenda, que já vinha sofrendo muitos ataques. Ou melhor, o que restou daquele pobre homem. A perícia disse que ele foi atacado por um animal muito grande, possivelmente por um cão de grande porte. Mas eu vi o corpo daquele homem antes da perícia chegar no local. Eu vi aquelas marcas. Nenhum cão seria capaz de fazer aquilo com um homem adulto. Era muito assustador. Durante 2 anos, acumulei muitos relatórios. 15 ataques ao gado confirmados. 3 caminhantes mortos, todos encontrados nas primeiras horas da manhã, dilacerados de forma que os relatórios oficiais sempre atribuíam a uma certa criatura selvagem, que ainda não tinha sido identificada. A imprensa local especulava sobre pumas soltos, ou talvez lobos que teriam escapado de algum lugar e que estariam rondando na região. Eu patrulhava aquelas estradas escuras toda noite, armado apenas com a lanterna e um velho cacetete. O rádio raramente funcionava bem naquelas colinas. Muitas vezes, eu me senti que estava sendo observado, uma sensação que gelava a nuca, como se algo me seguisse entre as árvores. Mas nunca vi nada além de sombras e o movimento do vento nos galhos. Mas a verdade me encontrou em uma noite de novembro de 2007. Nunca vou esquecer daquela cena. Nunca vou esquecer daquela criatura. Eles são bem reais. Eu estava respondendo a uma chamada da fazenda dos Evans. Mais um ataque ao gado. Eram quase 2 da manhã, quando cheguei naquele lugar. A neve estava muito densa, típica daquela época do ano nas colinas. Estacionei próximo ao celeiro.
e caminhei em direção do pasto onde supostamente estaria o animal morto. Foi quando ouvi aquilo. Era um som que não consigo descrever adequadamente. Era como um rosnado, meio como um gemido gutural, que vinha de trás de uma cerca de pedra, onde as ovelhas costumavam pastar. Acendi a minha lanterna e me aproximei devagar, esperando encontrar um cão ferido ou alguma coisa parecida. Mas o que vi naquela noite me fez questionar minha sanidade naquele momento. E ainda hoje questiono o que era aquilo. Era uma criatura do tamanho de um adulto, mas caminhava de quatro, assim como se fosse um animal. O corpo era coberto por pelos grossos e escuros, músculos definidos sob a pelagem, em cima de um bezerro, devorando ele por completo, rasgando sua carne com a fúria que nunca vi em nenhum animal. Quando a luz da minha lanterna o iluminou completamente, aquilo ergueu a cabeça e olhou na minha direção. O seu focinho era alongado como um lobo, mas seus olhos eram meio que humanos, amarelados. Mas aquilo tinha uma certa inteligência. Era como se estivesse olhando para um ser humano. Estava atento em mim. Por um momento que pareceu uma eternidade, nos encaramos fixamente. Pude ver o sangue escorrendo de suas presas, pedaços de carne ainda presos entre os dentes. Foi então que aquilo se levantou e ficou de pé. Media quase 2 metros. Devia ter 1,90 de altura. Era uma postura muito estranha, nem completamente humana, muito menos completamente animal. Era meio termo. Era como se fosse um lobo, homem, um lobisomem. Aquilo então soltou um uivo que ecoou pela região, um som que ainda me acorda algumas noites. E então aquilo saiu correndo de pé para a escuridão, com uma velocidade que os meus olhos mal conseguiram acompanhar. Eu fiquei ali parado por mais de 1 hora, me tremendo muito, não de frio, mas de um medo estranho, que não sabia que sentia dentro de mim. Quando finalmente consegui me mover, encontrei o pobre bezerro. O que ele havia feito com aquele animal era indescritível. As marcas das garras na carne eram idênticas às que vi em outros ataques, inclusive nas pessoas que foram encontradas. Nunca relatei oficialmente o que vi naquela noite. Eu escrevi apenas: animal não identificado encontrado no local, que fugiu antes da identificação. Como eu poderia escrever a verdade? Como iria explicar que havia algo nas colinas de Cáliz que não deveria existir? Um lobisomem real? Bem, ninguém iria acreditar em mim. Aqueles ataques continuaram até o verão de 2008. Depois pararam abruptamente. Nunca soubemos o porquê. Talvez aquela criatura tenha morrido, ou migrado para outra região, ou talvez ainda esteja lá, só esperando. Eu me aposentei 1 ano depois. Não conseguia mais patrulhar aquelas estradas sem sentir o peso daqueles olhos me observando. Me mudei para a cidade, mas ainda sonho com aquela noite. Ainda acordo ouvindo aquele uivo ecoando pela minha cabeça. Sei que poucos acreditarão no que escrevi aqui. Eu mesmo não acreditaria se não tivesse visto com meus próprios olhos. Mas estou certo de uma coisa: há criaturas nesse mundo que não deveriam existir, e algumas delas andam pelas colinas escuras de Cáliz. Que Deus tenha piedade de quem se encontrar com elas na escuridão. São criaturas infernais, criaturas que não vêm para o bem. Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo, ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo, esse que aparece na tela.
Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.